Se eu te perguntar o que é inteligência, você saberia me responder? Inteligência emocional. Você sabe o que é isso? Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que semanalmente a gente posta. Muito provavelmente você já escutou, é um tema bastante divulgado, bastante procurado, que gera bastante interesse. Inteligência emocional, a meu ver, considero um termo ruim, bastante ruim. Porque não é todo mundo que se preocupa com as precisões das palavras, isso interfere muito no resultado final, muito na prática, né, da vida. E quando é um termo muito abrangente, muito abstrato, cada um acaba entendendo de uma forma e às vezes de uma forma que vai fazer talvez mais mal do que bem, dependendo do uso que a pessoa assim fizer. Inteligência, na hipnoterapia educativa, se você não sabe, Bayar Galvão criou a hipnoterapia educativa, é a linha que a gente segue. Vou deixar na descrição do vídeo o site, caso você tenha interesse. Lá tem mais informações sobre outros conteúdos, artigos, textos, enfim, divirta-se. Inteligência é a capacidade de unir diferentes ideias para um determinado fim. E emocional vem de emoção. Emoção são os efeitos fisiológicos, é a forma como o corpo responde mediante aquilo que a gente estiver passando. Ou seja, se eu pensar sobre um assunto de determinada forma, isso pode me trazer raiva, ansiedade, tristeza, alegria. A pergunta é, o que a gente pensa e por que a gente pensa o que a gente pensa? Nós aprendemos a pensar sobre a vida por diferentes razões e de diferentes maneiras. E às vezes a gente aprendeu inclusive sem perceber, na maioria das vezes. Da mesma maneira que alguém possa ter aprendido a fazer arroz só com cebola, ou só com alho, ou com cebola e alho, e depois ela aprendeu que talvez seja interessante ralar uma cenoura junto, com a vida é a mesma coisa. Às vezes a gente aprende a pensar sobre determinada situação, sobre determinado problema de uma forma, depois a gente pode aprender outra forma, a gente questiona o que a gente aprendeu. Às vezes a gente aprende através de filmes, de músicas, de amigos, de familiares, de educadores. Contudo, não é todo mundo que tem o hábito de questionar aquilo que foi aprendido, buscar novas diretrizes, novos caminhos para pensar de uma outra forma em relação àquela situação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque inteligência emocional, como eu disse, como não tem exatamente a precisão das palavras, do que quer dizer exatamente isso, e todo mundo acaba entendendo ou usando de uma forma, é muito comum as pessoas acharem que sobre controlar as suas emoções ou sobre não sentir determinado sentimento. Lembro de uma vez uma mulher virou para mim e estava me explicando por que ela é considerada tão calma, tão plena, pacífica quando ela vai pegar avião, sendo que ela tem muito medo de pegar avião, porque na realidade ela tem medo da morte e o avião acaba despertando isso, e ela é muito elogiada, bajulada por conseguir ter esse domínio. A resposta dela foi o seguinte: eu apenas penso positivo, eu penso que nada vai acontecer. Lembro de um rapaz que virou, disse pra mim que ele não tem medo de perder quem ele ama muito, porque isso nunca vai acontecer. Isso é uma forma de pensar sobre a vida, sobre um ponto específico, uma situação específica da vida, que pode causar um alívio para a pessoa momentaneamente. O problema é que se de fato acontecer aquilo que tem medo, é quando muitas vezes o indivíduo se perde. É onde ele trava, é onde a bomba estoura. Então, a inteligência emocional talvez fosse mais razoável ser uma inteligência para viver bem, ou uma inteligência para lidar bem, lidar saudavelmente com as diferentes dificuldades da vida. Como que eu lido bem com essas situações que causam medo, insegurança? Como que eu lido com isso? A gente lida com as coisas da vida mediante aquilo que a gente pensa sobre elas. O problema é se a gente às vezes pode estar pensando de uma forma um tanto quanto complicada, uma forma que nos faz mais mal do que bem, e as pessoas nem percebem. Quanta sabedoria, quantas virtudes são necessárias para a gente viver bem? Porque tudo isso é aprendido. Eu acho curioso porque as pessoas elas não têm muito o que discutir sobre aprender, estudar para se formar em uma profissão. Não é questionado isso. Mas a vida pode ser a mesma coisa. A gente não nasce com um manual de instruções, a gente não nasce como lidar
com rejeição, como lidar com ciúmes, como lidar com medo de A, B e C, como lidar com o fato de eu não ser gostado, como lidar com traição, como lidar com a raiva, como lidar com as injustiças. A gente aprende de diferentes formas, mas às vezes a gente vai precisar questionar essas formas e aprender novas formas e adquirir e construir, arquitetar virtudes. Virtudes entendido como os conhecimentos para determinado fim. Quais são as virtudes que um cozinheiro precisa ter, quais são as virtudes que um jardineiro precisa ter, quais são as virtudes que um médico precisa ter, quais são as virtudes para o indivíduo ter em relação à vida, para ele viver bem. Porque muitas pessoas, elas vivem mal e às vezes elas nem sabem. Mas se elas tivessem algumas virtudes, alguns conhecimentos necessários para viver bem, talvez elas não estivessem na situação que elas estão hoje. Se você tem interesse nesse tema, pode estar conversando sobre algumas virtudes necessárias e importantes para viver bem. Se é do teu interesse, deixa um comentário aqui, quem sabe possa ser o tema do próximo vídeo. Eu espero que tenha sido útil. Não esqueça de curtir, dar teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até uma próxima.